Bom, eu não sei vocês, mas eu sempre tive uma certa vontade de entender como funciona o 3D. Como mexer nele, fazer um modelo, um cenário, tudo mais. Eu sempre tive essa curiosidade. Mas, sendo sincero, eu não faço ideia de como começar ou fazer nada. E tendo isso em mente, eu queria pelo menos aprender o básico e fazer um personagem, de preferência low poly, né, que é um estilo que eu normalmente gosto. Eu acho talvez mais fácil de aprender. Eu quis botar um desafio pra mim mesmo e aprender o Blender, pelo menos conseguir me virar. Tipo, sei lá, se eu pegar um projeto do nada e não pegar nenhum tutorial e do começo ao fim da criação de um personagem sozinho. E assim, quando a gente procura essa coisa no YouTube de, tentei aprender o Blender em uma semana, em 50 horas, em 100 horas, é uma coisa em comum que todo mundo fala e, assim, até o pouco que eu vi é um meme da comunidade, que sempre que você vai começar no Blender, a primeira coisa que normalmente as pessoas fazem é ver um tutorial de Donut. Eu sei, é meio esquisito, por que um Donut? Eu também não sei. Então eu fui lá, peguei o tutorial mais recente que tinha até o momento e fui tentando fazer o passo a passo pra, né, pelo menos dar os primeiros passos. Porque antes de ver esse tutorial, na verdade, eu baixei o Blender, obviamente, e fui tentando mexer com as pequenas coisas que eu sabia, sei lá, de Photoshop, da vida. E eu não consegui fazer praticamente nada. O máximo que eu consegui fazer essa coisa, que eu acho que todo mundo faria quando abre um software 3D, que é tentar desenhar um cara. Mas, enfim, depois de uns 10 minutos brincando, eu decidi finalmente ir tentar seguir o tutorial. E seguindo o tutorial desse cara, né, que é o Blender Guru, o nome bem apropriado, esse cara é genuinamente muito bom. Ele consegue explicar muito bem aos poucos o que cada ferramenta faz. E sim, mesmo que o meu objetivo não seja, assim, modelar objetos ou cenários por enquanto, eu queria, como falei, fazer só um personagemzinho low poly, esse vídeo foi essencial para nos entender como fazer alguma coisa, como criar um objeto, como juntar objetos, como modificar eles, como, assim, deixar eles mais redondinhos, se eu quiser. Enfim, eu acho que, assim, por isso que, por mais que seja uma piada de todo mundo que começa o Blender fazer esse tutorial, eu geralmente acho que é uma opção muito boa pra quem tá começando. Porque, como eu falei, ele vai mostrando cada função que tem dentro do Blender. E bem, essa playlist tem 14 vídeos, cada um com mais ou menos 20 minutos. Pode não parecer muita coisa, mas, cara, nesses 20 minutos é uma condensação de conteúdo e é muita coisa que ele vai jogando. O certo, eu acho que o melhor seria você ver com calma, mas como eu tava com uma certa pressa, porque esse canal tem peso em vídeo, né? Eu vi só uns 10, porque acho que já é o necessário pra fazer o que eu quero, porque depois de um certo ponto, ele vai pra uma área mais específica de modelagem. Mas como eu falei, como meu foco é fazer um personagem low poly, então eu decidi deixar isso talvez pra depois de focar só no que eu preciso. E o estilo low poly, que sempre me agradou, por mais que eu nunca tenha zerado o jogo, eu sempre gostei muito do estilo visual de Mega Man Legend. Eu acho ele bem simples, ele não tem muita curva, se tu reparar, os personagens são bem quadradões, mas tem um carisma muito bom por trás. Então a primeira coisa pra também ter mais ideias foi criar uma pasta no Pinterest. Bem, eu não sou muito bom em desenho, eu sei rabichar umas coisas aqui e ali, mas sim, é o rusco do rusco. E a maioria dos vídeos que a gente vê tutorial de modelagem de personagem, eles partem de uma referência. Normalmente um personagem te pose na posição frontal e lateral. E a partir dessas duas posições você consegue moldar a base do teu personagem. O problema é que como é que eu vou desenhar um bagulho se eu não sei desenhar? Mas isso aí a gente resolve depois. Por enquanto eu fui tentando seguir o máximo de tutorial que tem na internet. E o primeiro vídeo que eu vi que me ensinou muito bem como ter uma noção boa de modelagem de personagem foi esse aqui do Pixel 3D. Bom, ele usa um modelo até que simples. Serve bem para explicar como funciona a modelagem baseada em uma pose frontal e lateral. E a partir deles, trocando eixo, né, X e Y, você consegue moldar, esculpir mesmo um personagem aos poucos. Bem simples e direto ao ponto. Então, pra quem tá começando, acho que é um bom tutorial. Não só o modelo, mas o vídeo em si, ele é muito bem explicado. Ele vai falando e dando dicas de como solucionar certas coisas que eu não saberia como fazer, como por exemplo fazer essa orelha aqui, que eu não faria ideia de como fazer. Então essas partes iniciais, a maior dificuldade tá em acostumar com a câmera, lembrar o que cada coisa faz, o que é um extrude, o que um vértice é, como que corta uma face, como multiplicar um vértice, como qualquer software, sei lá, Photoshop, um Premiere da vida. Depois que você entende mais ou menos como funciona, você consegue caminhar meio que por conta própria. Só que até isso é uma caminhada bem chata e cansativa pra você entender, porque por mais que você tenha uma experiência, como eu falei, igual eu, em Photoshop da vida, é uma coisa bem diferente. Uma coisa que você, na sua cabeça faz sentido completamente em 2D. Quando tu joga pro 3D, irmão, é uma coisa bem diferente, visualmente fica esquisito e você não sabe por quê. Porque na sua cabeça, tá, ok, se eu fizer uma coisinha mais redonda aqui, vai ficar mais bonito pra um olho, mas quando tu mexe a câmera, fica um bagulho horrível. É uma coisa meio que tu vai ganhando com o tempo. Lógico, eu não tenho muito tempo de Blender, eu usei bem pouco, mas o pouco que eu fui vendo, eu tive esse sentimento de, na minha cabeça, eu consigo ter a imagem, mas eu não consigo fazer ela ainda. Mas enfim, eu não vi só esse vídeo, eu vi vários vídeos. Cara, nessa brincadeira, eu acho que foram umas 20 horas só pra entender como as coisas funcionam. Para que eu tinha uma confiança um pouco melhor de seguir tutorial, eu decidi ir por conta própria, pegar personagens que já existem, né, pegar os modelos de pose, como eu falei, eu não sei desenhar muito bem, e a partir deles, criar um 3D. E, meu amigo, eu apanhei igual uma vagabunda. Como eu falei, uma coisa é seguir um tutorial, uma pessoa que tá te explicando ali os passos a passos, que se você tiver uma dúvida, tu pode ver o vídeo, né? Mas quando tu faz por conta própria, vai aparecer tanta coisa que você não faz ideia como solucionar. É vértice que não se conecta, é uma face que fica ultrapassando a porra do modelo, que não, também fica maluca, é você tentando conectar a perna com a pelvis e esta porra não conecta, enfim, depois de tomar tanto na bunda, você consegue pelo menos caminhar sozinho. É uma satisfação meio diferenciada, mas até
até que boa. Agora, isso que eu falei foi a parte de modelagem, mas não é só disso que o modelo 3D funciona. Quando a gente olha pro modelo, a gente tem várias coisas. A gente tem tanto a modelagem, como a textura, a pose dele, né, pra fazer as animações, e também a luz. A luz, eu não vou mexer muito nesse vídeo, porque como que era uma coisa mais chapada, eu não vou mexer tanto. Mas quando a gente fala de textura de personagem, eu não vou mexer. Eu quase desisti nessa parte. Em teoria, ela não é tão difícil. Uma coisa que a gente pode fazer pra entender como texturizar é olhar pra uma lata de refrigerante, cortar ela em várias formas, de forma que se transforma aquele objeto 3D em 2D. Não achatando, né, mas cortando ele até que ele fique 2D dessa forma, assim, bonitinho. E isso é basicamente uma texturização. A gente pegar um objeto 3D e separando ele de forma que a gente consiga abri-lo e deixar ele numa folha plana. Eu sei que... não sei se eu consegui explicar muito bem, porque, de novo, a teoria dele até que não é tão complicada, mas fazer isso, sério, pra mim foi uma dificuldade do caramba. Eu não sabia como fazer, qual ferramenta usar. Eu devo ter ficado umas 5, 6 horas, eu não sei quantas horas eu fiquei pra tentar entender. E junto também, né, o mapa UV, a gente tem que entender mais ou menos como texturiza, né, como pinta. E aí chega uma barreira pra mim, que eu não sei pintar desde criança. Até gostaria de saber, mas eu não tenho muita paciência pra isso. Então, essa foi uma outra barreira pra mim, de conseguir pintar e fazer as cores funcionarem de uma forma que elas conversem entre si, e conseguir fazer isso funcionar é meio difícil. Pra mim, essa parte de modelagem, tanto de UV e de textura, pegou muito tempo e quase me fez desistir disso aqui. Mas sim, eu tô falando muito. Vamos lá fazer e revelar como ficou o meu modelo 3D. Bom, e pra fazer o personagem, como eu disse, eu ainda não tô confortável o suficiente pra fazer um modelo do nada, assim, sem ter uma base pra seguir ou alguma coisa, um norte. Então eu peguei, né, um papel e uma caneta, fui tentar fazer algumas ideias que eu queria fazer mais ou menos personagem, que é manter essa coisa de cabeça de abóbora e uma roupa mais simples. E depois de alguns rascunhos, né, de algumas ideias que eu fui tendo, eu cheguei a esse resultado. Eu sei, não tá um dos melhores, mas assim, pelo andar da carruagem, depois de 30 horas vendo essa porcaria desse programa, é o melhor que eu posso fazer e pelo menos vai servir pro que eu quero. E colocando, né, a imagem de referência no Blender, eu também decidi colocar algumas coisas que podem me ajudar como referência sem ser diretamente o modelo. E aí eu fui modelando, tem muito mistério, trabalho de formiguinha, ficar trocando entre o eixo X e Y, como sempre uma coisa que sempre foi uma merda pra mim, tanto em desenhar como também em modelagem, é fazer a mão. Eu optei por fazer uma mão mais simplesinha, porque de novo, eu tô um pouco cansado desse programa, e eu também não vou fazer uma animação muito complexa pra mexer os dedos e tudo mais, até porque eu nem pretendo mexer em animação nesse vídeo, eu quero só também realmente aprender a modelar e fazer uma coisa sozinha. A perna também, e como o modelo raramente vai aparecer com a perna, não dei tanto destaque, mas ainda que sim, quis fazer uma coisinha mais simples pra mostrar que tá ali. E pra cabeça, né, felizmente, como a cabeça não tem cabelo, isso já poupa um bom trabalho de ter que modelar o cabelo e tudo mais. E aí, também fui modelando outras coisas, como o olho, o nariz, o óculos. E aí chegou aquela parte que eu tenho um certo cagaço, como eu falei, que é fazer o mapeamento UV, porque é basicamente você tem esse modelo e a partir dali você cortando, né, vai marcando as partes que você quer separar. A gente faz esse mapa UV muito pra conseguir fazer a textura, deixar ela mais fácil de fazer a textura. Você pode sim pintar diretamente no modelo, mas acaba que pode borrar alguma parte, passar a pintura de um, sei lá, você tá pintando o ombro e a pintura da camisa do ombro acaba passando pra pele, pode ficar uma coisa em cima da outra, vai ficar meio suja. Então pra ficar uma coisa mais fácil de tanto pintar ou quiser mudar no futuro, você pode mudar. Também a parte de pintura eu tentei ser o mais simples possível, tentando de novo seguir um lado um pouco do Mega Man Legends, que é uma pintura bem chapadona, sem muito desfoque, né, sem muito aquele blender de cor, deixando uma coisa bem sólida, um contraste uma cor com a outra. E depois de mais 5 horinhas sofrendo na mão do Blender, eu consegui e completei o meu modelo. Eu sei que não tá das melhores coisas, e pra quem fez 40 horas de Blender deveria estar mais bonito, mas é o que tem. E uma coisa que eu achei legal de fazer, que eu aprendi nesse outro vídeo de um gringo, que ele ensina mais ou menos como a gente pode fazer a troca de expressão, ou seja, tem essa carinha que o meu personagem tem, mas eu posso apertar esses ossos aqui, que a gente pode configurar, e dependendo da posição que eu coloco eles, ele vai mudar a expressão. Isso é uma coisa que ajuda muito na parte da animação. Por exemplo, eu tô fazendo uma animação e eu posso fazer um personagem falando, trocando a animação da boca de um pra outro, ou sorrindo, ou ficando bravo, enfim. É melhor do que toda vez que eu for fazer uma animação, fazer um outro modelo, ou sei lá, fazer uma textura toda nova pra essa. Então eu achei melhor separar tanto sobrancelha, olho e boca, talvez tenha um controle mais fácil, fazer combinações diversas. E como eu falei, esse vídeo é mais pra tentar aprender a modelagem. Eu não quero mexer muito na animação, porque senão eu não aguento mais ver a cara desse programa. É sim muito legal e divertido aprender uma coisa nova, mas ao mesmo tempo, como eu disse, é muito frustrante, é cansativo, porque você entra no programa, olha pra aquilo e fala, eu não sei o que eu estou fazendo, eu não aguento mais, é cansativo, mas de alguma forma eu quero aprender. Bom, na minha ideia eu disse, não, era fazer essa abertura que normalmente gosto de fazer em 2D, em 3D, utilizando o Blender, mas depois de todo esse trabalho que eu tive pra começar a entender o Blender, eu acho que eu vou deixar essa ideia de molho pra um futuro não tão próximo. Bom, eu também tenho que pegar esse pedacinho no final pra pedir uma certa desculpa pelo tempo que eu fiquei sem postar, mas eu espero que pelo menos esse vídeo tenha se divertido de alguma forma. Então se você gostou do vídeo, tenha se divertido um pouquinho com a minha raiva, meu sofrimento, deixa aquele likezinho, se puder se inscrever, se gostou de mim, né, se não, então vai tomar no